Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma resolução do CONTRAN, essa resolução 024 de 1998, né? Essa resolução, ela vem regulamentar o artigo 114 do CTB. Para bom entendedor, o cara que já tem um CTP na cabeça, ele sabe, né? Ele sabe que o CTB, o artigo 114, ele está no capítulo chamado de veículos, né? Ó, veículos, né? Esse capítulo veículos, né? Salvo engano, ele vai do artiguinho 96 ao artiguinho 115, né? Olha aí, artiguinho 96 ao artiguinho 115 do CTB. Lá no artiguinho 114, ele trata dos veículos, né? Dentro desse capítulo do CTB, dos veículos, nós temos 3 seções, né? Em uma delas a gente fala da identificação, né? A identificação do veículo, identificação do número do artigo 114, né? Professor, o que trata o artigo 114? Então, antes da gente adentrarmos aqui no artigo, na resolução 024, vamos fazer uma ajuda à memória da resolução, aliás, do artigo 114. Então, você já sabe, de cara, vem comigo, né? 114, ele faz parte de qual capítulo? O capítulo dos veículos, assim que você fica competitivo, tá? Então, antes de você começar a fazer aquele decoreba lá, entendimento da lei, tá? Do CTB, você tem que ter essa visão espacial na sua cabeça, que isso vai te ajudar na interpretação, né? Então, 114 faz parte do capítulo dos veículos. Esse capítulo dos veículos, nós temos o quê? Nós temos 3 seções. A última seção fala o quê? Da identificação. Então, esse artigo 114 vai falar de uma identificação específica, né? Qual que é a identificação? Ó, o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi. Então, ó, chassi ou monobloco, né? Olha aí, chassi ou monobloco, aqueles números lá do chassi, né? Isso tem um termo, a gente vai estudar nessa resolução, que é o famoso VIN, né? Identificação, número de identificação veicular. Esse VIN está escrito aí, feio, né? Vamos lá. Certinho, professor, certinho, né? Aí, VIN, né? Tá aí, é o VIN. Reproduzidos em outras partes onde dispuser o CONTRAN. Então, tá aqui para vocês. Então, essa resolução vem tratar disso, né? Então, chassi, o VIN, a gente vai falar as informações aí que deverão constar nesse número do chassi, reproduzidos em outras partes, né? Esse outras partes aqui, a resolução também vai ser bastante pontual, né? Por exemplo, ele vai obrigar aí que você coloque na porta dianteira direita o número do chassi, ou o VIN, né? Que é o número de identificação veicular. Você vai colocar também nos vidros, né? Nos vidros, então, o local aonde serão colocados também a resolução 0, essa resolução aqui que nós estamos estudando, que é a 024, vai tratar desse assunto, né? Então, vem cá, então, o artigo 114, ele trata de quê? Ele trata da identificação do chassi, o famoso VIN, né? Ok, parágrafo 1º do 114 também será regulamentado por essa resolução. A gravação será realizada pelo fabricante, né? Olha aí que coisa interessante, né? Ou montador. Então é o seguinte, né? O chassi, né? O chassi do cara, né? O número do chassi vai estar o VIN. Quem que vai ser obrigado? Tá aqui, ó, o fabricante, ó. O fabricante, olha que coisa interessante, né? Ou a montadora. Montador, né? Ok, né? De modo a identificar o veículo, olha as informações, ó, veículo. Ok, né? Seu fabricante. E as suas características, olha aí. Todas elas, o que? Devidamente gravadas no chassi, né? No chassi, ia falar, né? No seu VIN, né? O que mais, professor? Além do ano, olha aí, além do ano
da fabricação do veículo, né? Que não poderá ser alterado, né? Olha que informação importante, regra geral, né? Esse número do chassi não poderá ser alterado. Então essa é a regra lá do artigo 109. Porque isso aqui é muito importante para a identificação do veículo, né? Isso aqui é como se fosse o RG do veículo, né? Então, o RG do veículo, então você não pode alterar aí o RG do veículo, claro que vai estar devidamente cadastrado no Renavan, né? Parágrafo 2º. As regras, quando necessárias, dependerão de prévia, a regra, né? As regravações. Então, regra geral, o quê? Não pode ser alterado. Professor, e aí? Isso aí é definitivo? Não. Existe o quê? As possibilidades, inclusive a gente vai passar na resolução, algumas possibilidades de regravações. Quando a gente fala de regravações, nós estamos alterando o quê? O que foi gravado, ó. Tá? Regra geral é o quê? Não gravar. Mas existe a possibilidade de regravação? Existe. Então, essa não é uma regra absoluta. Então, nós vamos falar agora das regravações, quando são permitidas segundo o CTB. Vem comigo, parágrafo 2º. As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito. A autoridade executiva de trânsito aí, já vou antecipar para vocês que nessa resolução, somente a autoridade dos DETRANs, somente os DETRANs, tá? Somente os DETRANs, o DENATRAN e nem os órgãos municipais, claro, é um produto específico do DETRAN, do órgão estadual, e somente serão processadas por estabelecimentos por ela credenciado. Vamos lá com calma. Qual que é o comando aqui? Primeiro comando, regravação é permitido? Sim, é permitido, tá? É permitido, ok. É permitido com quem? Apenas com a prévia autorização de quem? Do DETRAN, tá? Segundo requisito, né? E outra coisa, o parágrafo 2º do artigo 114, ele dá outro comando. Ele fala o seguinte, quem que pode fazer essa regravação, né? Processadas por estabelecimentos por ela credenciados, ou seja, somente aquelas pessoas na qual o DETRAN fala, vai lá naquela firma e faça a sua regravação, que você pode fazer. Mediante comprovação de propriedade de veículo, claro, né? Mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano da fabricação. Então você vai fazer uma regravação, você não vai deletar a gravação anterior, você vai manter, mantida, essa aqui para fins de controle, ok? A mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Então, essas aqui são as regras básicas para se proceder à famosa regravação, né? A gente observa aí que é um processo bastante burocrático, né? Então, o sistema foi feito para quê? Para que não ocorra o parágrafo 2º. E, finalmente, nós temos aqui o parágrafo 3º. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificações na identificação do seu veículo, né? Então não pode nenhum proprietário, é a propriedade, o veículo é meu, da minha propriedade, está aqui a nota fiscal, né? Faço o que eu quero com ele, não, negativo. Tá? Você não pode, porque sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que faça modificações na identificação do seu veículo. Se você fizer isso, inclusive, você está cometendo aí crime, né? A gente vai estudar crimes de trânsito, eu não quero adiantar esse assunto, mas você não pode fazer isso, mesmo o veículo sendo seu. Bacana? Então, isso aqui é o artiguinho 114, né? Então, você vê, né, que o artigo 114, ele precisa do quê? De mais detalhamento dessa identificação. O 114 trata do quê? Da identificação do chassis do monobloco, né, o famoso VIN. Vem comigo, artigo 1º, já a resolução 24 de 98. Os veículos produzidos ou importados a partir do dia 1º de janeiro de 99, para obterem um registro e licenciamento, deverão estar identificados na forma dessa resolução. Ou seja, essa resolução, ele colocou o quê? Ele colocou um marco, né? um período que ela vai estar em vigência, né? Quem que ela vai abranger, né? Então, vamos lá. Parágrafo 1º, abrangência da lei. Os veículos produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 99. Então, essa regra vale para os veículos produzidos e importados de 1999. Tá aí, né? Ok, bacana, né? Professor,
Tudo bem. Tem exceção, professor? Né? Tem exceção de algum tipo de veículo. Olha a pergunta. Tem exceção de algum tipo de veículo que foi fabricado, tá, depois de 1º de janeiro de 99, que não está sujeita à resolução 24 de 98? Tem. Professor, quais são? São os previstos no parágrafo único. 3 casos concretos, né? Parágrafo único. Executam-se, ou seja, exceto, estão fora, não vai se aplicar, né? Do dispositivo deste artigo, os tratores, tá? Os veículos de protótipos utilizados exclusivamente para competições esportivas, né? Os veículos de protótipos, né? Ou seja, não os veículos. Então, para você fazer um carro de competição esportiva, você faz vários protótipos, né? Então, esses aqui são os protótipos de competições esportivas, boa posição de concurso, né? E as viaturas militares de operações das Forças Armadas, né? Então, esses 3 casos aqui, elas não estão sujeitas aos efeitos dessa resolução. Muito importante, porque o examinador gosta de cobrar isso, né? Ok, né? Pago para vocês. Parágrafo 2º, vem comigo, né? Agora, o parágrafo 2º, a gente já vai falar especificamente dessa gravação que deve ser feita no chassi ou no monobloco, né? A gravação, ó, aqui está a gravação, não a regravação. A regravação, a gente viu no artigo 144, parágrafo 2º, que é permitida. A gente vai ver um pouco mais para frente isso, né? A gravação do número de identificação veicular, olha aí, VIN, né? Então, essa palavrinha VIN é importante, sim. Então, o que vai ser gravado no chassi do veículo vai ser o VIN, né, que é o número de identificação do veículo, né, veicular. Então, a gravação do número de identificação veicular, o VIN, ele será gravado aonde? Aqui comigo, no chassi do veículo, tá, ou no seu monobloco. Deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 3, número 6066, da Associação Brasileira de Tomas Terra, BNT, com profundidade mínima de 2 milímetros, né? Vamos lá, tem explicação, com certeza. Eu já falei para vocês aí no artigo 2 o que vai ser gravado no chassi, vai ser o VIN, gravem isso, né? Esse é o número de identificação veicular, ou no monobloco, bacana. Professor, ok, o que ele fala aqui? Ó, em um ponto de localização. Tá? Em um ponto de localização. Esse ponto de localização, nós trabalharemos aqui, tá? A gente vai ver um pouco, pelo menos um ponto, ó, em um ponto de localização. Então, o local. Além desse ponto, nós temos no parágrafo 2º os outros locais que deverão ser colocados. Bacana. Professor, outra questão sobre o parágrafo 2º. Professor, eu quero estudar, quero ficar competitivo. Eu tenho que ir lá na norma brasileira, a NBR 3, 6066, não precisa você chegar nesses detalhes aí, a norma técnica para fazer essa gravação. Claro, né, se o edital pedir, mas é muito difícil, eu nunca vi isso ser pedido em concurso público. Outra informação muito importante, né, que essa gravação, ela é de forma definitiva, ela vai ter que ter uma profundidade. E essa profundidade, atenção, profundidade mínima. De quanto? 2 milímetros, olha aí, a profundidade mínima é de 2 milímetros aí. Pronto, isso aí é o artigo 2º. Agora vamos para os parágrafos, né? Vamos lá, parágrafo 1º, importantíssimo, né? Então, a gente já sabe que o VIN, ele tem que ser gravado no chassi ou no monobloco, né? Ok, vamos lá, parágrafo 1º. Além da gravação do chassi ou monobloco, além... Tá? Então, a gravação do chassi monobloco é obrigatória. A gente já viu lá, tá certo? Nós já vimos aí nós já vimos no artigo 2º no caput, né? Os veículos serão identificados, no mínimo com os caracteres VIS, número sequencial de produção, tá? Então, número sequencial de produção lá da fábrica, previsto na norma BR 36066, ok, tá? Como vai ser feito isso? Podendo ser, a critério do fabricante, por gravação na profundidade mínima de 2 milímetros, quando em chapas ou plaquetas coladas, soldada ou rebitada destrutível, quando, tá, de sua remoção ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de tentativa de sua remoção, nos seguintes compartilhamentos ou componentes, né?
Então é o seguinte, o que está colocando? Você tem que gravar no chassi, tá? Tá lá, a gente vai ver uma exceção da gravação do chassi. Lá no chassi, no chassi ou no monobloco, você sabe que tem que gravar o quê? Ele tem que gravar lá no mínimo 12 milímetros, ok. O parágrafo segundo, ele está falando, além dessa gravação, ele vai ter que identificar o VIS, que é o número sequencial. Bacana, né? Aí ele vai falar o seguinte, né? Nos seguintes compartilhamentos ou componentes. Então, primeiro, lá no artigo 114 do CTB, ele fala em outros locais. Esses outros locais estão aqui no parágrafo 1º e os seus incisos. Pronto, tá explicado para vocês aí os outros locais. Eu respondi a primeira pergunta. Além de você saber desses outros locais, o legislador, no caso o CONTRAN, deu possibilidade de fazer a marcação nesses outros locais de outras formas, né? Ou seja, então ele pode, primeiro, fazer por gravação, tá aqui, tá? Ok. 2, ou em chapas, né? Chapas ou plaquetas, plaquetinha, com os numerozinhos, né? Ok. Colada, soldada ou rebitada, destrutível, quando da sua remoção, ou ainda por etiqueta autocolante, plaquetas ou etiquetas, olha aí, autocolante, e também destrutivo no caso de tentativa de sua remoção, né? Então é o seguinte, né? O monobloco é lá a gravação de 12 milímetros, ou ele pode também, por exemplo, na coluna da porta dianteira, lateral direita, olha só outro local, então veículo. Sou motorista, né? Então vai ser na porta dianteira, lateral direita. Direita, não da esquerda, né? Então nessa porta local direita você pode estar a gravação, a critério aí do fabricante. Você pode ter gravação, você pode ter plaqueta, né? Aí. Essa plaqueta pode ser soldada, rebitada, né? E você pode ter uma etiqueta autocolante, aí. Só que essa etiqueta e a plaqueta aqui, autodestrutível. Por quê? Porque não o cara pode pegar, né? Já pensou, o carro igualzinho, ele tira a etiqueta da porta, né? Por exemplo, e coloca no outro veículo lá, né? Não, porque quando você tira, ela vai se autodestruir. Para ter o quê? Para ter a credibilidade e a segurança. Bacana? Então, esse é o trabalho do parágrafo 2º, né? Então, ele está falando os locais e como você vai fazer isso. Bacana? Então, aí, boa, né? Rapaz, olha aí, né? É entender, compreender, cara, não decorar, né? Professor, então é o seguinte, lá no artigo 114, ele fala outros locais. No primeiro, outros locais está pago para vocês. Está aqui, na coluna da porta dianteira lateral direita. Segundo, no motor, tá? No compartimento do motor. Então você tem no chassi, o número do chassi do veículo, você vai ter o mesmo número na porta dianteira lateral direita e no compartimento do motor, lá no motor, no compartimento do motor, você vai ter o seu respectivo chassi lá, não é chassi, né? Na verdade é o VIN, né? O VIN, vai ter o VIN, né? Tá aí. Terceiro local para você ter essa numeração do VIN, né? Em um dos para-brisas. Parou. Vamos lá. Interpretação. Em um dos para-brisas, né? Quando fala dos para-brisas, significa que o carro tem mais de um. Quais são esses para-brisas? Ou você tem um para-brisa dianteiro, ou você tem um para-brisa traseiro. Então você tem que colocar esse número do VIN, o mesmo que está lá no chassi, o mesmo que está lá na porta dianteira direita, o mesmo que está lá no compartilhamento do motor, em um para-brisa, né? Normalmente, tá? Eu vou dizer isso para vocês, é no para-brisa da frente, né? Em um dos vidros traseiros, em um dos vidros traseiros, tá? Olha a regra aí, né? Em um dos vidros traseiros, né? Quando, claro, existentes, né? Se você não tem, então quando existentes, né? Então aí pra galera aí, né? Então tá aí pra galera, pra vocês aí, essa regra aí, né? Vamos lá, último local, né? Em pelo menos 2 vidros de cada lado, olha aí, em pelo menos 2 vidros de cada lado do veículo, aí, 2 vidros de cada lado do veículo, né? Então tá aí pra vocês, né? Quando existentes, executando os quebra-ventos. Então, esses são os locais aí aonde tem que constar o famoso VIN, né? VIN, claro, né? Vai ter que constar o VIN, né? Tá aí para vocês, né?
tá? O VIN. Professor, e essa gravação do VIS, né? Essa gravação do VIS é só no monobloco. Além da gravação do chassi do monobloco, os veículos serão identificados no mínimo pelos caracteres VIS, né? Número sequencial de produção, previsto no tal, podendo ser critério do fabricante por gravação. Então tá aí pra galera aí, o VIS aí, né? Veículos serão identificados no mínimo, né? No mínimo, tá certo? Tá aí pra galera aí, no mínimo pelo VIS, né? Então o VIS tem que estar nesses lugares aí, tá? E agora, pessoal, agora vamos para o mundo de detalhes, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Ó, professor, aí eu tô lendo aqui, professor, né? Você explicou que, por exemplo, lá na coluna, lá, ó, tanto no item 1, no item 2, né? No item 1 e item 2, você explicou pra gente que tem que ser gravação de 2 milímetros, né? Ou pode ser plaqueta, pode ser etiqueta destruível, bacana. Professor, mas não entrou na minha cabeça. E lá no para-brisa, professor, eu vou colocar plaqueta, professor, eu vou colocar lá a gravação de 2 milímetros, vai quebrar o vidro, vai danificar lá, vai danificar a resistência do vidro. Correto. Para isso, o legislador criou o parágrafo 2º. As identificações previstas no inciso 3, tá? Nos para-brisas e nos vidros, ó, né? Do parágrafo anterior, serão gravadas de forma indelével, né? Sem nível, tá? Sem nível, não tem a profundidade de 2 milímetros, sem nível, né? Tá lá, vai ser feita essa marcação, sem especificação de profundidade. E, se adulterados, deve acusar sinais de alteração. Então é uma marcação feita, né, sem nível lá, né, sem profundidade, né, para fazer isso, porque senão você não vai colocar lá uma plaqueta, né, você não vai colocar uma plaquetazinha aí do chassi, né, bacana? Então parágrafo 2º, né. Eu já vou falar aqui o parágrafo 4, depois eu volto ao parágrafo 3º, tá? Ó, as identificações referidas no parágrafo 2º, são dos vidros, né, poderão ser feitas na fábrica do veículo ou em outro local, sob a responsabilidade do fabricante antes da sua venda ao consumidor, né? Então, por que isso? Porque o vidro, né, a montadora lá não fabrica vidro, ela compra vidros, né? Então, está autorizando a empresa que está fabricando os vidros que vão vender para as fábricas, né? Está autorizando aqui o CONTRAN que eles façam essas devidas marcações, né? Então, ele está autorizando fazer isso, né? Então, isso aqui só para completar. Agora, vamos voltar para o parágrafo 3º, que nós pulamos. Os veículos inacabados, sem cabina ou com cabina incompleta, tais como os chassis para o ônibus, terão as identificações previstas no parágrafo 1º, implantadas pelo fabricante que complementar o veículo com a respectiva carroceria. Ou seja, o trabalho do parágrafo 3º é atribuir responsabilidades quem que deve fazer a marcação final do VIN, né, do chassi, né? Quem que é? Vai ser o fabricante que completar o veículo com a respectiva carroceria, né? Então, essa é a responsabilidade. Parágrafo 4 já está pago. Parágrafo 5º, né? No caso de chassi ou monobloco não metálico, olha aí, não metálico, a numeração deverá ser gravada em placa metálica incorporada ou a ser moldada do material do chassi ou monobloco durante a sua fabricação. Ah, professor, então nós temos lá, né, professor, vamos colocar lá, né, um chassi monobloco não metálico, né? Nós temos aí uma fabricação, por exemplo, de um carro 100% de isopor, né? Um protótipo aí, não sei o que, né? Pode acontecer, claro que pode acontecer, né? Os caras estão procurando cada vez mais aí o carro, diminuição do peso, né? A diminuição do peso. E aí, professor, você vai gravar do isopor? Não, né? Estou colocando uma situação hipotética para você refletir, para você fixar o conteúdo, né? E aí o legislador sabiamente deu plano B. Então você vai colocar o quê? Você vai colocar uma placa metálica. Pronto, resolveu o problema. O importante é você ter a identificação. Parágrafo 6º. Para fins do previsto do caput deste artigo, tá? O 10º dígito do VIN. Ó, o 10º dígito do VIN. Olha que coisa interessante, né? O 10º dígito. Previsto na norma tal, será obrigatoriamente da identificação do modelo do veículo. Aí, ó, do modelo do veículo. E aí, professor, aí essa resolução lá de 98, né? Essa resolução 98, né? Com vigência a partir de 1º aí de
para os carros fabricados no 1º de janeiro de 99, né? O que aconteceu? Pô, o dígito é 10. Aí ele vem aqui na resolução 581 de 2016, já começou a dar problema. Para os fins previstos no caput desse artigo, o 10º dígito, que é para identificar o modelo, né? Estabelece, né? Poderá ser alfanumérico. Então ele saiu aqui de 10 posições para 24 posições, né? Tá aí. E pode ter certeza que daqui a um dia ele vai colocar o 10º e o 11º dígito para identificação do modelo, tá? Então a resolução do CONTRAN 581 falou esse cara para vocês aí, né? Vamos lá, tem mais alguma alteração? Tem sim, vamos lá, parágrafo 8º, né? Também acrescentado pela resolução de 2016, para os veículos do tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a altura dos caracteres da gravação de identificação veicular, VIN, deve ter no mínimo 4 milímetros, né? Ou seja, né, quanto mais profundo, mais difícil falsificação e adulteração, né? Então tá aí, olha que boa questão de concurso. Para os veículos, tipo ciclomotores, motonetas, né, deverão ser variados aí a 4 milímetros também, né? Lembrando que o outro é 2 milímetros, tá? Isso aqui são 4 milímetros, quase meio centímetro, né? Bacana, fechou aí. Então nós temos aí o artigo 2º pago, importantíssimo. Agora vamos lá, artigo 3º, né? Será obrigatória a gravação do ano de fabricação do veículo, do chassi, ou monobloco, ou em plaqueta destrutivo, quando de sua remoção, tá? Conforme estabelecido o parágrafo 1º do artigo 144, né? E aí, professor, vamos recordar um pouquinho, né? Lá no artigo 144 ele fala o seguinte, ele fala de quem deve fazer a gravação, o fabricante ou montador, bingo, tá? Aí ele fala assim, gravando aonde? Do chassi, lá deve ter informação, 4 informações, não é isso? Ó, lá tem que ter informação específica do veículo, tá? Veículo, vamos colocar aqui, né? Veículo, tá? Segundo, das características, quem fabricou e finalmente do ano. Este artiguinho está falando do ano, que é isso? A gravação do ano, tá aí, do ano, tá? Então aqui ele está falando do ano, a regra do ano, né? Tá aí. Desde que tudo isso aqui é o quê? Ele não é o quê? Destrutivo, então tá o ano, né? Será obrigatória a gravação do ano da fabricação do veículo no chassi, o ano do chassi, tá? No chassi, bacana, ou em plaqueta destrutível quando de sua remoção, conforme o estabelecimento. Aqui é no chassi, o ano da fabricação, bacana, né? Parágrafo 4º. Nos veículos de rebox, semi-rebox, as gravações serão feitas no mínimo em 2 pontos do chassi. Então aqui está informando, né? 2 pontos do chassi nos reboques, né? Então aí para a galera essa obrigação aqui. Parágrafo 6º, vem comigo. Para fins de controle reservado, tá? E apoio das vistorias periciais procedidas pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e por órgãos policiais. Então vamos de novo, o início do comando do artigo 5º, para fins de controle reservado, né? Controle reservado e apoio às vistorias periciais, né? Tanto do Detran quanto do outro. O que acontece? Qual que é o comando? Por ocasião do pedido de código do Renavan, os fabricantes depositarão junto ao órgão máximo executivo de trânsito as identificações e localização das gravações segundo os modelos básicos, né? Puxa vida, professor, o que significa isso? Significa dizer o seguinte, significa dizer que o fabricante, vou dar o exemplo do fabricante, ele está fabricando o veículo, ele tem, claro, a obrigação de informar o Denatran, né? O Denatran, nós sabemos disso, né? Que o Denatran vai inserir as informações aonde, órgão máximo executivo de trânsito da União, né? Depositarão junto ao Denatran. Claro, qual o sistema Renavan, registro dos veículos automotores, né? Vem comigo aqui. As identificações e as localizações das gravações segundo os modelos básicos, ou seja, ele vai informar, né, o número que foi gravado no chassi, tá? E além disso, aonde foi feito isso, né? Aonde foi feito isso? Então, vamos lá. A gente já teve uma aula sobre isso, eu vou revisar para vocês aqui. Então, você quer fazer o registro, tá? Aí. O registro. Nós sabemos que o registro é um produto gerenciado pelo Renavan. Nós sabemos que esse produto é de responsabilidade do
Denatran. É o cara, esse Denatran. Não é isso? Está aqui. Então você tem aqui a fábrica. Tá? Você tem a fábrica aqui. Então a fábrica, ao fabricar o veículo, né? Ao fabricar o veículo, ele vai ter que informar aqui, vai ter que informar o número do chassi, né? O veículo, tá? As características, todas as informações, né? E este artigo 5º, especificamente, ele está informando que você tem que informar qual o local, tá? Que você aqui, colocou no veículo essa informação. Tá aí, tá local, né? Só para fechar esse assunto, né? Aí aqui tem uma pessoinha. Essa pessoinha compra o veículo, tá? Ela recebe uma nota fiscal. Essa pessoinha, ela vai lá num cara chamado Detran. Aí, tá? Detran, tá? E Detran, ele tá lá no Detran, vai acessar o Denatran e o Detran vai expedir para a pessoinha o CRV, tá? O certificado de registro do veículo, tá aí, que ele vai completar. Quando ele coloca essa informação aqui no Renavan, ele vai ter lá, no prontuário do veículo, né? Fabricante. Característica, e aí tem aqui a pessoinha. Tá? Passou para outra pessoinha, vai ter todo o histórico do veículo, um RG da vida do veículo, uma ficha funcional do veículo. Então o artigo 5º, ele está o quê? Obrigando que fala o local, né? Só que, só por que isso? Para facilitar a vida dos órgãos policiais de fiscalização. Então ele já entra lá no Renavan e fala, isso aqui está exatamente nessa posição. Às vezes você compra o veículo e não sabe nem onde está essa marcação, cara. O cara sabe, já está lá com fins reservados, né? Olha aí, reservados, né? Quando fala controle reservado, né? Ou seja, não é público, está lá, né? Parágrafo único. Todas as vezes que houver alteração dos modelos básicos dos veículos, olha aí, os fabricantes encaminharão com antecedência de 30 dias as localizações de identificação veicular. Ótimo, né? Bom, agora, artigo 6º, né? Esse artigo 6º aqui, esse cara aqui, deveria estar em vermelho, em destaque. Por quê? Porque o artigo 6º fala das regravações. Nós vimos lá no artigo 144, no parágrafo 2º, ele autoriza as regravações, né? E agora o mundo de detalhes, como vai ocorrer essas regravações, esta nossa saudosa e grandiosa resolução 024, a gente vai explicar para vocês. Então aqui, regravações. As regravações, eventuais substituições ou reposições de etiquetas e plaquetas, ele ampliou, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade de trânsito brasileiro, de trânsito competente, né? Então nós vimos já no artigo 144, parágrafo 2º, que esse era um dos requisitos, né? A autorização da autoridade de trânsito, né? E essa autorização, ela é exclusiva para os Detrans. Aí. É um produto dos órgãos executivos estaduais, né? Mediante comprovação da propriedade do veículo, replicou, e só serão processadas por empresas credenciadas pelo órgão executivo, né, de trânsito dos estados, ou seja, somente pode fazer essas regravações aqui nas empresas chanceladas pelos Detrans, né? Parágrafo 1º. As etiquetas ou plaquetas referidas no caput deste artigo deverão ser fornecidas pelo fabricante do veículo. Olha aí, né? Para quê? Para controle e padronização. Então, quem deve fornecer essas plaquetas aqui é o quê? O fabricante do veículo. Boa questão de prova, né? O aluno tem que fixar essa informação. E, finalmente, parágrafo 2º, né? O previsto no caput deste artigo não se aplica às identificações constantes, tá? Nos incisos 3º e 4º do parágrafo 2º dessa resolução. E aí, professor, aí uma questão top que eu vou fazer para vocês, um desafio, né? Você está com o seu veículo, está de boa,
parou no estacionamento, você foi visitado por um bandidinho sem vergonha lá, quebrou seu vidro e roubou sua mochila que estava no banco traseiro. Esse vidro traseiro tinha marcação do chassi para efeitos de cumprimento do artigo 2º do parágrafo 1º da resolução 24. Tá? Aí você vai lá e vai colocar um outro vidro. Professor, lá tinha o chassi, o númerozinho VIN, o número lá marcadinho, que está gravado lá no chassi do veículo, identificação veicular. Eu tenho que fazer nova gravação? Não precisa. Olha a importância do parágrafo 6º, artigo 6º, parágrafo 2º, cara, ó. Não se aplica as identificações constantes nos para-brisas e os vidros do parágrafo 1º, artigo 2º dessa resolução, né? Que coisa interessante essa, né? Muito interessante esse cara aqui, né? Muito interessante, né? Rapaz, este curso aqui é para você realmente ficar competitivo, tá? Isso aqui você só aprende para quem estuda artigo por artigo, né? Aquele cara que faz um geralzão assim, cara, aquilo é só para enganar, cara. Você não fica competitivo não, tá? Bacana. Tem mais? Sim. Parágrafo 3º, incluído também pela resolução de 2016, né? Também falando do que? De regravação. Tá? A regravação do número de identificação veicular, VIN, no chassi ou monobloco previsto no caput deste artigo, deverá ser feita de acordo com as normas e especificações vigentes, formatos estabelecidos pela norma tal. Olha aí, mudou a norma, né? Então a regravação ela vai ter um formato diferente, né? Ok. E as alterações em profundidade mínima de 0,2 de milímetros, né? Então 0,2 aí milímetros. Então aí para vocês aí 0,2 de milímetros aí, ou seja, a regravação tem que ser feita na mesma profundidade do original. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º, né? Ok. A empresa credenciada para remarcação do chassi deverá encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação ao Departamento de Trânsito de Registro do Veículo, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Ok. Ele quer o quê? Controle, né? O Brasil sempre desconfia de tudo. Então ele fez antes e depois, né, a remarcação, temos um registro fotográfico que vai ficar lá no Renavan, no controle do registro do veículo, né? E finalmente, vamos lá, né? Os órgãos executivos de trânsito dos estados, DF, não poderão registrar, emplacar e licenciar veículos que estiverem em desacordo com o estabelecido nessa resolução. Muito importante, né? Então tem que estar de acordo para ter o seu registro, né? Fica revogada a resolução tal e essa resolução trata da sua publicação. Tá aí para a galera, paga mais uma resolução para vocês, a resolução 24, né? E como sempre, aquela mensagem, né? Vem comigo aqui. De minha coragem, que a minha coragem seja maior que o meu medo. Que a minha força seja tão grande quanto minha fé, né? Concluindo, né? É a sua coragem que vai vencer o seu medo. É a sua fé, o tamanho da sua fé, aquilo que você realmente acredita que vai ser a sua força, né? Então, coragem e fé. Coragem e fé, você vai ter força e você vai vencer o medo. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.